Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Amigos e amigas, senhoras e senhores, colegas e coleguinhas, meu querido Ricardo Alexandre, estamos juntos mais uma vez, programa 61 da Turma do Rádio, cara. Quem diria, né? Quem diria, né? Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Jimmy Hall. E chegou dezembro, né? Último mês do ano. Jimmy, um novo ano abre suas portas para nós. Com a alegria de estarmos juntos, começamos um novo programa da Turma do Rádio. E como acontece desde o nosso primeiro passo, um programa produzido nos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Agora tudo é festa, mas temos datas importantes nessa semana. Dia do Pau-Brasil, a nossa primeira riqueza. Dia Nacional da Família. Dia da Justiça. Dia da Mulata. Ô mulata assanhada. Dia do Palhaço. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Luciana Sargentelli. Não posso esquecer, se não chegar em casa, eu apanho. Dia da minha mulata. É mesmo. Luciana Então, já Sargentelli. que eu falei no Dia do Palhaço, vou mandar um beijo pra mim mesmo. Dia do Engenheiro. E Dia do Tango. Tem certas datas que parecem ter mudado de sentido, né, Ricardo? Como o Dia da Justiça, Jimmy. Como falta a justiça no nosso país, hein? E já que ela não prevalece, temos que celebrar de forma diferente o Dia do Palhaço. Por que não festejamos os palhaços que nos alegraram na infância, hein? Na verdade, hoje em dia, palhaços somos nós. Porque há anos estão nos fazendo de palhaços. Já que não cobramos, não exigimos nossos direitos, o que nos resta é comemorar o Dia da Mulata. E aproveitar o dia do tango e dançar como fazemos a cada novo dia, nas mãos desses que desgovernam nossa cidade, nosso estado e o nosso país. Onde a farsa de um palhaço é natural. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. E vamos em frente com o nosso programa Turma do Rádio. E ele, quando fala, tá falado. Vem aí o Francisco Barbosa na Turma do Rádio. É, meu amigo Jimmy, meus amigos da Turma do Rádio. Estava outro dia conversando com um amigo meu, né, sobre a situação da Assembleia Legislativa do Rio, que não é diferente da situação de quase todas as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, enfim, da política e do político nacional, né? Que se revela a cada nova Operação Lava Jato, a cada novo escândalo que acontece pelo Brasil afora. Infelizmente, de um tempo para cá, por motivos os mais variados, eu poderia aqui enumerar um monte deles, mas simplesmente, principalmente, pela nossa falta de vontade, falta de ânimo, falta de aplicação, fomos lá e cá abrindo espaço para bandidagem na nossa vida através da política, né? Através do nosso voto. Ninguém chegou lá à toa, ninguém chegou lá sozinho, ninguém chegou lá forçado. Todo mundo foi colocado por um voto de um cidadão brasileiro. Nós, no Rio de Janeiro, sempre precursores e sempre querendo ser melhores em tudo, também somos os melhores em escolher mal os nossos representantes. Estou de uma vez por todas batendo meu martelo. E é claro que, como sou bobão, vou bater várias vezes até outubro do ano que vem. Vem eleição aí. Pelo amor de Deus, não é possível que a gente pelo menos não melhore a situação política com escolha de melhores políticos para o Brasil, a começar pelo nosso amado e tão maltratado Rio de Janeiro. E tá falado. Turma do Rádio. Temos que olhar para frente, mas sem esquecer bons momentos que ficaram para trás. Vem conosco na máquina do tempo da Turma do Rádio, o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Deixa comigo, meu querido Barbosa, você que gosta de matar saudades. Vamos voltar ao ano de 1979. Onde você estava no ano de 1979? Você fazia o quê? Pensava o quê? Né?
está em 2017, como é que serei eu como ser humano? Mas enquanto você ainda não sabe, como muita gente não sabe, mais fácil a gente lembrar e matar a saudade. O ano de 79 foi o Ano Internacional da Criança, o Ano Internacional da Solidariedade com o povo da Namíbia, decretados pela ONU. A crise do ano da energia, né, do petróleo do ano de 79 acontece no começo da Revolução Iraniana. Existiu o Shah Reza Pahlavi com a família imperial, foi exilada e começou o regime dos ayatolás. O mais famoso de todos, que implementou o fundamentalismo islâmico no Irã, foi o Ayatollah Khomeini. E aí já começou o fechamento das fronteiras, consequentemente a queda da produção do petróleo e um crash na Bolsa Internacional. A gasolina, que hoje é cara, né? Naquela época era bem mais barato, mas ficou uma fortuna de um dia para o outro. Olha só, no dia 1º de janeiro de 79, o sul do Mato Grosso se emancipa e passa a ser o estado do Mato Grosso do Sul. O Brasil se dividindo conforme o crescimento da sua população, né? Olha só, nevou pela primeira vez e única no deserto do Saara no dia 18 de fevereiro. Quando a gente fala em deserto, só imagina aquela aridez e um sol escaldante, mas a noite é fria e muito. E no ano de 79, os corações estavam sendo aquecidos pela balada romântica da banda Earth, Wind and Fire. E a música chama-se After the Love is Gone. Eu convido a você a matar saudades dessa música que muita gente dançou de rostinho colado. Lembre comigo, a Turma do Rádio. Turma do Rádio. Mas ele está pronto para abrir essa edição da Turma do Rádio. Ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. Alô, meu querido Coelho Lima. Alô, Jimmy Hall, tudo bom, tudo legal? Melhor agora, uma boa, um abraço muito forte para todos vocês, de perto e da distância, que podem, graças ao rádio, estarem nos escutando, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro. Olha, lembrar, meus amigos, para não esquecer, exatamente porque a vítima poderá ser você, a próxima, hein? Olha, gente, marcávamos quase sem poder ser a coisa certa, mas, sem dúvida nenhuma, se chega lá. Sabe por quê? Pelo seguinte... Porque todo mundo chama chacina e vamos nessa, mataram não sei quantos, mataram meninos, mataram homens, mulheres, o escambau. Agora, a descoberta só era mesmo ao amanhecer. E aí os jornais tomavam conta de tudo, publicavam aquelas coisas horrorosas que era mostrar como o Esquadrão da Morte fazia as suas vítimas. Aí já viu como é que é. Todo mundo metia o bedelho. Bom, eram sem dúvida alguma, esse pessoal do Esquadrão da Morte, segundo se fala, eram pessoas policiais que decidiram limpar a cidade do Rio de Janeiro. E essa de limpar a cidade do Rio de Janeiro, já viu como é que é, né? Sem julgamento. Apenas com aquela de vai na bola e vamos que vamos. Aí já viu, não teve jeito. Olha, abuso de poder, rolou que rolou, enganos para um lado e para outro, e as pessoas não sabiam mais o que é que estava acontecendo. Mas vamos que vamos, porque aí já viu, no caso do Esquadrão da Morte, a coisa era, sem dúvida nenhuma, costumeira. De vez em quando, eles limpavam a cidade, mandando um monte de filhos da mãe para o espaço infinito, constante e sideral. Aí já viu, a consequência de tudo isso era uma só. Tinha que manter o vagabundo, geralmente longe dos seus negócios, porque essa espécie de gente só sabe viver roubando, matando, pintando o diabo. Aí já viu como é que é. Os camaradas resolveram dar um basta nisso, como eu já falei anteriormente. E aí, para dar esse basta, meu amigo,
pintou no pedaço um cara que agora vocês vão saber de quem é que eu estou falando. Mariel Mariscot de Matos. Já viu como é que é, né? Era um policial corrupto, como tem um monte por aí. E aí já viu, pseudo-integrante do tal Esquadrão da Morte, que, sem dúvida nenhuma, passava a turma nas armas quando queria e achava que era a hora. Ele foi preso e condenado a 16 aniversários lá dentro da cadeia. Depois que ele cumpriu a pena de 16 anos, ele foi solto. Foi solto e andava pintando o diabo, mostrando quem ele era. O que é que ele queria? Ele queria tomar o lugar do pessoal do jogo de bicho. Aí mexeu num vespeiro, meu amigo. Num certo determinado dia, quando ele passava no centro da cidade, comeram Mariel Mariscot na bala. Essa é que é a verdade. Turma do Rádio. E vamos que vamos, minha gente. Agora vamos conversar com a nossa Glorinha Brito para desanuviar o papo. Alô, Glória! Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, nas pernas, na bunda e na cor dos olhos. Ou então vai dizer que mulherão tem que ser loira, 1,80 m, siliconada. Mulherões dentro deste conceito não existem muitas, não é? Temos aí alguns exemplos de celebridades. Agora pergunte para uma mulher o que ela considera um mulherão e você vai descobrir que tem uma a cada esquina. Mulherão é aquela que pega 2 ônibus por dia para ir ao trabalho e mais 2 para voltar, e quando chega em casa encontra um tanque lotado de roupa e uma família cheia de fome. Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola, e é aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensãozinha de nada. Mulher é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando um monte de sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que se depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo, mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão, gente, é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos para natação, busca os filhos na natação. Ai... Mulherão é quem sabe onde cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a azia. Aquelas celebridades todas que você conhece, mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer, tudo bem. Mas mulherão mesmo, gente, é quem mata um leão por dia. Um beijo. Turma do Rádio. Homem diz que veio do futuro para alertar sobre a invasão da Terra. Eita, mundo louco! Conta pra gente, Ricardo Alexandre. Eu vou contar. A gente sabe que tem louco pra tudo. Louco para contar e louco para acreditar. Veja só o que aconteceu na cidade de Casper, nos Estados Unidos. Um jovem chamado Brian Johnson apavorou muita gente ao dizer que acabara de chegar, sabe da onde? Do futuro. Segundo ele contou, saiu do ano de 2048 para voltar aos nossos tempos e nos alertar. O Bryant, que aparentava estar embriagado, afirmava que era um viajante do tempo e que veio para alertar o mundo sobre uma iminente invasão alienígena. A polícia foi chamada e presenciou o rapaz tentando convencer uma multidão de que ele falava a verdade. Ele disse que queria ver o prefeito e apelava para que as pessoas fugissem de casa e procurassem abrigos. Bryant também afirmou que a viagem dele no tempo deu errado, pois a intenção era desembarcar em 2018 e não agora em 2017. O homem foi preso por provocar desordem pública. E por aqui a gente conhece alguns que parecem ETs, né? Que invadiram os espaços no Congresso, no Palácio do Planalto e por aí adiante. Turma do Rádio. Mas
esporte é com ele. Sabe tudo e tem cada história, não é isso, Sérgio Américo? É isso, meu amigo Ricardo Alexandre. Um abraço para você, alô, galera bonita ligada aqui na Turma do Rádio. Mais uma vez estamos aqui para falar das histórias engraçadas, das histórias dos bastidores do futebol e do rádio. E essa me foi contada até pelo meu amigo Ricardo Alexandre. Rádio Globo, década de 80, e o nosso querido Hélio Júnior, grande humorista de rádio e TV, naquela época estava começando, e em dado momento, no show do Luiz de França, nosso querido Luiz de França, que recentemente foi para o andar de cima, está ao lado de Deus, abençoando a todos nós. O França tinha o programa dele na Rádio Globo na década de 80 à tarde, e o Hélio Júnior foi destacado para fazer o chamado amarelinho. Para quem não lembra, o que era, ou o que é, porque ainda existe, o amarelinho da Globo. É o carro de reportagem que circula pelas ruas do Rio de Janeiro, contando os fatos policiais, trânsito, todas essas situações. Então o França, o saudoso França, com aquele vozeirão que Deus lhe deu, em dado momento do programa anunciou: vamos então a algum ponto da cidade do Rio de Janeiro, Hélio Júnior com amarelinho. E repito, o Helinho depois virou humorista, mas começando a carreira, ele chegou a trabalhar no jornalismo da Rádio Globo. Aí o Helinho, ainda sem muita experiência, disse para o França: estamos aqui no centro da cidade, e olha, em França, está chovendo muito, e segundo a meteorologia, vai chover granito. Meu Deus do céu, aí o França, né, raciocínio rápido, para não perder a piada, disse pro Helinho. E como se sabe, o França nasceu na simpática cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Então, depois dessa batatada do nosso querido Helinho, dizendo que vai chover granito, ou seja, vai chover pedra pesada, né? Vai matar todo mundo, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Aí o França rebateu aquilo que disse o Helinho. Helinho, vai chover granito aí no centro da cidade, e em Barbacena, Minas Gerais, vai chover mármore. Ô Helinho, que coisa, hein? Mas todo mundo erra, né? Não tem jeito. Turma do Rádio. Mande seu WhatsApp para 21 981 356 826. 21 981 356 826. Turma do Rádio. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Chegamos a um dos momentos mais esperados do nosso programa aqui da Turma do Rádio, o debate da nossa turma boa, recebendo a nossa convidada Priscila Boares, o nosso Sérgio Américo, o Barbosinha, o nosso Ricardo Alexandre, e você interagindo conosco também pelas redes sociais. O Presuntinho também está aqui, o nosso grande, o Big Tender. Tá bom? Você pode participar também, você que está nos ouvindo pela nossa rede, né, de retransmissores, opinando através do nosso Facebook ou também pelo WhatsApp da Turma do Rádio. Mande seu WhatsApp para 21 981 356 826. 21 981 356 826. Turma do Rádio. Muito bem, olha, o tema de hoje é o final do ano chegando, né? Ô, maravilha, época dos chamados livros de ouro, caixinha de Natal, bilhetinho na porta, chega de tudo que é lado pedidos de colaboração, de presentinhos e lembranças do seu bom, né, do seu amigo carteiro, né, do lixeiro, todo mundo tá afim de arrumar um qualquer para engordar o 13º. Você costuma contribuir ou dar uma desculpa? Você gosta, ajuda, participa desse bolão de solidariedade? Você fica constrangido em ser cobrado ou ser alertado para não esquecer da caixinha? Você gratifica quem serve bem? Você gratifica o seu amigo lixeiro, o seu carteiro, meu querido Ricardo Alexandre? Sim, eu faço sempre. Todo ano a gente faz isso lá em casa. Eu acho isso muito chato. Eu até estou pensando em criar aqui o livro de ouro do radialista, para ver se a gente passa aí pela rua, né? E vai pedindo, olha aqui para o seu radialista e tal, e ver se dá, né? Mas acho isso muito estranho, porque você nunca vê o lixeiro, você nunca vê aquele entregador de jornal que deixa a assinatura na tua porta, e tem sempre o livro de ouro. Você vai num posto de gasolina, está lá o livro de ouro do cara. Você nunca viu o sujeito na tua vida. Então, eu sugiro isso. Faça um livro de ouro para você também. Quando o cara apresentar o dele, você apresente o seu. E fica 0-0, né? Aí dá um gosto bom. Mas eu acho isso
muito constrangedor. É constrangedor, sim, embora eu participe de tudo. Quem mora em prédio, condomínio grande, normalmente os porteiros, eles colocam lá na mesa, né, do prédio ou uma caixa de sapato, né, e já começa a fazer a coleta. E esses mesmos são os que embarreiram o lixeiro, o carteiro, né, quem mora em prédio não tem contato com o carteiro. O carteiro chega lá embaixo e põe naqueles caninhos, né, a carta, ou entrega para o porteiro, que separa toda a documentação para ser entregue aos moradores. Ali, naquele ato, ele já vai eliminando a concorrência. Ô, Priscila Boares. Boares ou Boares? Boares. Boares. Prazer, obrigado por você estar aqui conosco no nosso debate. Você participa dessas caixinhas solidárias no fim do ano? Bom, eu sou um caso que mora em condomínio. Então, no condomínio, eles já separam, né, no valor do condomínio, uma taxa para a portaria. Como é que é? Não. A portaria já pede também. Os porteiros também pedem a caixinha deles. Tá. Então, assim, no valor do condomínio, eles já pedem um valor separado, já retiram para os porteiros. Não é opcional? Não, esse não. Peraí, eu não entendo. Bom, eu vou explicar isso. Quando vem a cota condominial, já vem incluído uma parcela que é para essa gratificação do 13º salário dos funcionários. O próprio condomínio coloca isso. E no condomínio onde eu moro, tem a festa dos empregados. Todo dezembro, algum dia de dezembro, tem a festa deles, e eles pedem também que você contribua com um eletrodoméstico, um presentinho, entende? Você compra alguma coisa que é sorteado entre eles. Mas evita a caixinha no condomínio, porque já está incluído ali. Pois é, mas isso é muito estranho, porque eu sou síndico do condomínio que eu moro há 7 anos, sou síndico. Mas morei em outros prédios, já morei em casa, mas eu nunca tinha visto essa prática. No seu condomínio é assim? No meu condomínio acontece isso. Que coisa. Mas aí vem na taxa do condomínio, 13º salário, e mais um tico-tico para festa? Isso, mais uma gratificação. Que coisa. E se eu não concordar? Se o cara lá me tratou mal, eu tenho que pagar? Morador, sou obrigado a pagar? É passado em reunião de condomínio, votado, a maioria... Votar com a maioria, tem que participar com a maioria. Isso é muito surpreendente para mim. Além disso, ainda vem o lixeiro, por volta de umas 2 horas da manhã, o gari passa, gritando, né, já lembrando. E a gente conhece os nomes do carteiro, o nome do gari, e ele passa já pedindo também outra contribuição. Né? Esse ano é capaz de vir também do assaltante. O assaltante vai lá, a caixinha de ouro do assaltante. Seu personal assaltante... Barbosa, pelo visto, você está acostumado com isso. Rapaz, eu sempre morei em casa em Minas Gerais, depois que me casei. Morei em casa de novo também com a Nina e depois moramos um tempo em prédio. Não sei quanto tempo, 2 anos, 3 anos de prédio. Você mora em casa, então? Voltei a morar em casa, né? Porque um dos motivos foi essa ditadura condominial, né? Além de sempre em determinado momento eu virar cínico do tédio de alguém, né? Só uma pergunta, você participava de reuniões de condomínio ativamente? Brigava muito. Brigava muito. Que coisa, Brigava muito porque você acaba não concordando, e quanto menor o prédio, pior. Eu pensei que fosse melhor, é pior. Eu morava num prédio que tinha 6 moradores e conseguia a gente lá quase que se estapear de vez em quando. Que coisa. O negócio era... Embora fôssemos amigos no dia a dia de família, na reunião do condomínio fechava o tempo, entendeu? Mas infelizmente a gente está refém dessa, é uma ditadura da caixinha, né? Nem livro de ouro tem mais, eu não tenho nem mais o prazer de assinar nada como uma recordação que vai ficar em algum lugar perdido, né? Talvez na memória de quem aceitou a contribuição. Agora você tem que mesmo contribuir, porque são os caras que estão todo dia na porta da sua casa, lidam com você, com a sua mulher, com seus filhos, com a sua realidade, sabe a hora que você sai, a hora que você volta, como é que você fecha a sua casa, que segurança você tem. Infelizmente, hoje em dia, são os caras que você pede para guardar você do perigo. Que coisa, né? Mas pode, um ou outro, cabeça fraca, expor você ao perigo. Então, por isso, então, é bom contribuir. Pago tudo, contribuo com tudo, caixinha de todo mundo, fico duro feito um coco. Mas todo mundo tem um tico-tico no fubá lá. Sérgio Américo, você contribui, não contribui? O que você acha desse? Olha, eu já vou analisar essa situação por outro ângulo. Qual é o momento que a gente vive na nossa cidade, no nosso município e no estado do Rio de Janeiro?
o Estado está falido, o município idem. Salários a população não tem atrasados. saúde, educação, os salários dos servidores públicos estão atrasados. Quem trabalha da iniciativa privada, muita gente também recebe salário com atraso ou não recebe. São 13, 14 milhões de desempregados no país. Então, eu creio que este Natal, ele vai ser um Natal de cinto apertado para todo mundo, seja patrão ou empregado. Então, que me perdoem os carteiros, os faxineiros, os porteiros de edifício, aquelas pessoas queridas que nos ajudam indiretamente no dia a dia a tornar a nossa vida melhor. Mas eu, particularmente, vai ter caixinha. Mas vai ser uma caixinha magrinha. Eu adoraria ser essa caixinha que eu estou gordinho. Porque a caixinha vai ser magrinha, porque todos nós estamos passando um momento de penúria, um momento muito difícil no aspecto financeiro. Já para você sustentar a sua família está complicado. Então, você não vai deixar de doar, podemos dizer assim, em um momento de Natal, em que corações e mentes estão voltados. Alguns para a religião, outros para a lenda de Papai Noel, para Deus, enfim, cada qual com a sua fé. A gente não vai deixar de colaborar, mas, independentemente de todas essas situações colocadas aqui, pelo menos eu, amigo, a caixinha vai ser magrinha. Mas é melhor pouco do que nada, né? Presuntinho, você dá gorjeta fim de ano ou você está com a caixinha aberta para depósitos? Rapaz, eu não quero dar muito minha opinião em relação a isso, mas... Por quê? Mas você... Não sei se você prestou atenção aqui perto da mesa de som e tal. Tá vendo uma caixa vermelha brilhante aqui? Tilintando, né? Tá vendo uma caixa brilhante com um bilhetinho aqui escrito à mão e tal? Um lacinho. Eu juro que eu fiz esse lacinho. Achou bonita a caixinha? É bonitinha a caixinha. Tava desconfiado, né? Por isso que vamos ter que colocar uma moeda aí. Mas você costuma fazer isso também? Lá onde você mora tem que o porteiro fala, oi... Seu presuntinho, não, olha a noite de Natal, você, como é que é? Moro em casa, mas tem o lixeiro, tem o cara dos Correios e tal. Embora os Correios não mereçam muito. Vai estar tranquilo, né? É verdade, o Correio teve em greve, muita gente... O Sedex 10 chega às 10 da manhã de uma semana depois. A gente tem que reconhecer também que o Rio de Janeiro é uma área complicada, tem muita área de perigo que o Correio não entra mais, né, para entregar, né? Manda um aviso. Não, o Correio... Faliu. Eu moro em Curicica, Jacarepaguá. A minha correspondência, Barbosa é meu vizinho, mora no Recreio. Chega direitinho. O carteiro vai levar o dele. Agora, minha correspondência, não vai, não. Se eu fosse esperar para receber conta em dia, pagava tudo atrasado. Eu peço o código de barras. Minhas contas chegam todas atrasadas. Zona Oeste, quando chega muito atrasado. Que coisa, hein? Presuntinho lá, chega a correspondência de Rapaz, tem um negócio muito interessante comigo. Teve um tempo que pararam de entregar encomendas na minha casa. Que isso. Mas dizendo que era área de risco. Só que a central de distribuição dos Correios fica na rua paralela à minha. Nossa. Então ela também é zona de risco. Então... Benfica, não é isso ali? Onde é que é? Caxambi, perto do shopping. Então, tipo... É só andar uma rua. Então, eles também são. Então, vamos dar os braços, dar a mão e vamos embora, pô. Que coisa, né? Entrega. Pois é. E aí a nossa caixinha da turma do rádio tá aberta. Tá aqui, ó. Então, vamos, o que você quiser fazer, mande mensagens de amor, deposite na nossa página do Facebook a sua contribuição com palavras de carinho. E deposite também na minha conta, Bradesco, agência 0436. No nosso zap da turma do rádio a sua mensagem de Natal. Né? Já estamos aí coletando as mensagens de Natal dos nossos ouvintes, mensagens de fim de ano, porque nós teremos dois programas, né, de Natal e fim de ano, 2 programas especiais com as mensagens de todos os nossos ouvintes. E você participando nos dá essa alegria pelo WhatsApp da turma do rádio, que é esse aí. Mande seu WhatsApp para 21 981 356 826. 21 981 356 826. Turma do rádio. Muito bem, vamos ao segundo tema. A gente que usa em celular, né, em lugar público, ônibus, trem, metrô, e fala o que tiver que falar em alto e bom tom, nem se preocupando com quem está do lado, que é chamado a participar da discussão muitas vezes. Você acha engraçado isso ou incomoda? Uma pessoa que fala alto, discutindo seus problemas, falando e interagindo
com a outra pessoa do outro lado do telefone, mas no ambiente coletivo. Você usa o celular em qualquer lugar? Você atende celular em qualquer lugar? Vou começar com a nossa convidada, a Priscila Boares. Boares. Da Priscila falar, de onde vem seu nome, Boares? Ele tem algum significado? Não, a princípio foi do meu avô. Ele era brasileiro? Tinha brasileiro. Chiquérrimo. Então tá, eu vou assinar Boares. Vai vir de Buenos Aires, alguma coisa, ele deve ter a árvore genealógica. Você fala em telefone, celular em qualquer lugar. Já viu pessoas que falam em alto, tá no lugar público, no restaurante, começa a falar alto, incomoda isso? Bom, a princípio, de mim, né? Eu falava em celular, não em qualquer lugar, mas depois que eu fui assaltada, levaram meu celular, né? Aí a gente já meio que muda se reserva, né? Muda os hábitos, mas em qualquer lugar também não. Eu acho uma falta de respeito, assim, restaurante. E já flagrou gente gritando, discutindo as Com coisas? Com certeza, é o que mais tem, né? Assim, condução, rua, né? A discussão, até com gestos mesmo, parece que a pessoa está falando de frente para outra, né? Um excesso de gestos, e você acaba sabendo tudo da vida da pessoa, né? Eu não sei, a privacidade, o público e o privado aí se mesclando. Né? Eu sou vítima um pouco disso, que eu moro em Teresópolis. Quando eu venho, às vezes, né, no Rio Teresópolis, no ônibus, às vezes tem pessoas que não têm realmente noção. Vem trabalhando no telefone e o ônibus de estrada, as pessoas já entram num clima, numa vibração alfa, vai todo mundo meio que relaxando. Mas tem umas pessoas que já ficam apilhadas numa reunião em alto e bom som, às vezes, e você está ouvindo, aquilo dá vontade de chegar para o cara e falar, amigo, dá uma diminuída aí no volume, seja mais comedido. Dá vontade, incomoda em alguns lugares, não é? Você fica participando do assunto que às vezes você não quer saber. Então você espeta ou um fone de ouvido para se desligar dessa situação. Hein, Barbosa? Não é assim? É chato isso. Não sei se você percebe. Claro que você percebeu, Jimmy, mas às vezes a gente não liga o nome à pessoa, ou não liga o evento à motivação. Hoje em dia, aqueles fones, antes eram os fones que a gente colocava só para ouvir o ambiente e também ouvir as coisas. O egoísta, né? Depois a gente botou o intra-auricular, que entrava um pouco mais e ainda pegava o ambiente. Agora não. Agora os fones são fechados. Muitas das pessoas vivem com fones fechados. Não é para ouvir mais a música, é para ouvir menos o ambiente. Menos interferência. Você se isolar do que está à sua volta, porque rola uma falta de educação sem tamanho. Não só nos ônibus intermunicipais, como o caso, e eu sei disso porque vira e mexe viajo também, ou para ver minha filha no Sul Fluminense, ou ver meus irmãos em Juiz de Fora, e tem sempre um mala ou uma mala que vai conversando como se estivesse na sala de casa, né? E o interlocutor fosse surdo, que fala alto pra caramba e você ouve que não precisa. Então as pessoas estão agora se protegendo disso. Infelizmente rola uma falta de educação, e o ruído é residual, quer dizer, velhinho como eu, né, sexy já, né, barulho é o que me desgasta mais do que qualquer outra coisa. Então a gente vai, na verdade, por causa do outro, a gente vai se distanciando do outro cada vez mais agora com a prática dos fones enormes que nos isolam do ambiente por causa dessa barulheira. Nosso companheiro Sérgio Américo é um que tem um timbre de voz alto. Você fala alto, né, Sérgio? Habitualmente você já tem uma projeção de voz muito mais forte. Todos nós, né, que trabalhamos com rádio. Mas especialmente o Sérgio Américo. O Sérgio é o nosso nosso homem a seguir. Sérgio, né? Você falando, tentando falar baixinho no telefone. Eu vou falar baixinho no telefone. Não tem como, né? Como é que é isso? Até por isso eu procuro me policiar, né? Porque eu sei que eu tenho um tipo de voz alto. Se eu falar dentro de um ônibus nesse tom que eu estou falando aqui um pouco mais, acho que o cara do outro lado da rodovia consegue ouvir. Agora, se você me permite, só uma historinha que tem a ver com tudo isso que a gente está debatendo. Claro. Porque o Barbosa colocou um ponto muito importante. O que está faltando é educação, é respeitar o direito alheio. Eu passei por uma situação esses dias que mostra isso. Eu fui para a fila do metrô, ali no Jardim Oceânico, e chegou uma senhora junto comigo. Eu fui para a área isolada. Ela entrou direto no balcão, no guichê. Eu não consegui ficar quieto. Eu avisei ela, senhora, tem fila. Ah, mas eu cheguei primeiro. Eu falei, tudo bem, a senhora chegou primeiro.
mas a senhora tinha que entrar na área de isolamento para comprar sua passagem. Estou contando apenas isso para dizer que nas pequenas coisas, infelizmente, a educação das pessoas é mínima. Do mesmo jeito que essa senhora furou uma fila desnecessariamente e deu uma explicação pior do que a atitude, as pessoas estão no ônibus e quando o cara chega com aquele rádio enorme, liga o funk e todo mundo tem que ouvir junto com ele. Quer dizer, as pessoas não estão se preocupando em respeitar o direito alheio. E sabe o que me preocupa? São essas pessoas depois que querem o fim da corrupção, que querem um país mais justo, mais digno, com mais ética. Ora, se elas não conseguem falar ao celular num tom mais baixo, me põe de exemplo, como você disse, eu falo quase gritando, mas estou me policiando. E quando eu percebo que atendo um telefone e estou falando alto, peço para a pessoa me ligar depois se eu estiver no local público. Exato. Ora, para mim também não é fácil, porque a gente tem muita coisa para resolver, mas a gente tem que se policiar. Mas o que eu vejo é uma zona, uma baderna, uma bagunça e ninguém respeita ninguém. Aí complica, né? Você fez uma observação, negócio da educação. Realmente, fizeram uma vez uma pesquisa sobre, para você ter uma ideia, né? O trânsito, de quem é a culpa do trânsito. Fizeram uma pesquisa com várias categorias de motoristas. Perguntaram ao motorista do ônibus, ao taxista, ao motorista particular, de quem era a culpa do trânsito das cidades grandes serem do jeito que são, né? Congestionado. De quem é a culpa? Sabe qual foi o resultado? Do outro. A culpa, o resultado é do outro. Ninguém assumiu a culpa. Então, é isso aí. Você fez o negócio da educação. O cara que é o mesmo que comete a pequena infração acha normal o gato, acha que, né, ele quer resolver o problema dele, é o mesmo que cobra a integridade dos políticos. Que, como o Barbosa já disse em vários dos seus comentários, né, no Falou Tá Falado de vários programas, político não nasce em árvore, amigo. Né? Ele não nasce uma árvore e dá um fruto, ele está lá, não. A gente que coloca ele lá. Então, eles são um reflexo da sociedade que a gente vive, né, Ricardo? O que você acha disso tudo, Ricardo? Você atende o telefone? Eu atendo o telefone, eu falo nos lugares onde não deveria. Concordo com todo mundo que é falta de educação de quem fala alto, de quem age como eu ajo. Mas, ao mesmo tempo, eu cometo outra falta de educação. Adoro ouvir a conversa dos outros. É maravilhoso. Não é candinho, não. Você está no ônibus lá, o cara está gritando lá de trás. Olha aí, prepara a galinha que eu já estou indo. Eu acho engraçado aquilo. Você acha aquilo a chacrinha pitoresca? Acho. Inclusive, na minha vida profissional, muita coisa eu tirei dessas conversas, dessas coisas que a gente observa. É uma visão, um pescador de detalhes, exatamente, né? Da vida como ela é. Eu acho sensacional. Olha, querem gritar? Podem gritar. Quer falar? Pode falar. Quer contar o segredo? Pode falar. Mas conta tudo ao meu lado para que eu ouça. Tá? É isso aí que eu penso. É o pesquisador urbano de temas. Presuntinho, você fala, você berra, você reclama. Se eu falo... Peraí. Alô! Ô, Presuntinho. Oi, tudo bom? Agora não, Presuntinho. Menos. Eu tô gravando. Ô, Presuntinho. Tô gravando, né? É Turma do Rádio, isso aí mesmo. Presuntinho. Jimmy Hall. É aquele cara do Globo de Ouro mesmo, aquele cara do Globo de Ouro bonitão. Presuntinho! É ele mesmo. Chato, é chato. Mas é aquele cara do Globo de Ouro bonitão, não tá tão bonitão assim e tal. Daqui a pouco a gente liga, tá, amor? Beijo. O que tá falando mesmo? Presuntinho mal criado. A gente está falando e gravando o programa, você está atendendo o telefone. O tema, você atende telefone, você se... É esse mesmo, é isso aí. Eu não atendo telefone. Não atendo. Eu sou contido. Que coisa, respondeu, tá respondido, né? Pra que isso, hein? Maravilha. Bom, e você atende, que você se incomoda com esse tema? O que você acha disso tudo? Participando do nosso programa e comentando nos nossos canais da Turma do Rádio para você. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo a filosofia de botequim do Ricardo Alexandre. Se as respostas não são cerveja e sexo, é porque você está fazendo as perguntas erradas. Que beleza! Então, meus queridos, muito bom nosso encontro dessa semana. Vai ser melhor ainda você com a gente semana que vem na Turma do Rádio. Marque na sua agenda e até lá! Você ouviu? A Turma do Rádio.
Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.